Malta, vamos começar então com o Futebol Clube do Porto. Aquilo, né, e foi o primeiro jogo que eu vi sobre o Porto, aquilo que era a minha maior preocupação barra interesse, curiosidade, era tentar perceber como é que Sérgio Conceição iria hoje apresentar o Futebol Clube do Porto em campo frente ao campeão francês, o Lille, e digo já que este Lille, o facto de ter sido campeão em França, claro que o treinador mudou, alguns jogadores até poderão ter saído, que eu tenho total desconhecimento sobre essa matéria, mas realmente esta equipa do Lille, para ter sido campeã de França, não olho para esta equipa com bons olhos, naquilo que seja um gigante em França, equipa que conseguiu ganhar o campeonato francês, mas isso também não invalida aquilo que o Porto fez dentro do campo. Não quer dizer que o Lille é fraco e o Porto que é uma equipa mais forte, até porque quando se começa um jogo de futebol, as duas equipas são iguais, a bola é redonda e há sempre duas balizas. Mas a minha curiosidade era tentar perceber como é que este Porto, o Porto de Sérgio Conceição, que houve muita especulação se Sérgio saía ou se Sérgio ficava, e acabou por ficar, e então verificar como é que este Porto se apresentava dentro de campo. O Porto que se apresentou com o famoso 4-4-2, e explicar aqui a forma de como o Porto joga é quase fazer uma repetição das minhas streams temporada passada, em relação a este Futebol do Porto. Um 4-4-2 com uma utilização clara de Taremi e Tony Martínez, com uma defesa a 4. João Mário foi então o lateral direito, Marcano, Mbemba e Manafá à esquerda. Sérgio Oliveira e Bruno Costa, lá está, meio campo a 2, em que as rotinas do Porto são rotinas interessantes naquilo que é o preenchimento do corredor central. Otávio mais à direita, PP mais à esquerda, e então as dinâmicas deste Futebol do Porto são idênticas. Para o primeiro jogo não vi grandes alterações táticas sobre a equipa de Sérgio Conceição, mas queria começar pelo primeiro ponto, não é? O primeiro ponto deste Futebol do Porto, o que me chama mais a atenção é o seguinte: o Porto é uma equipa que claramente que começa as suas competições oficiais mais tarde, portanto o Porto tem aqui uma margenzinha para trabalhar e reformular o seu plantel. Eu acho que o plantel do Porto não está fechado, até 31 de agosto vão sair e vão entrar jogadores para a equipa de Sérgio Conceição, mas logo no primeiro ponto negativo é que o Porto já fez vários jogos de preparação. Acho que este é o 6º ou o 7º jogo de preparação do Futebol do Porto, ou o 5º ou o 6º, e aquilo que me custa mais ver no Futebol do Porto é que se há dúvidas, essas dúvidas ainda não foram dissipadas. Atenção que há uma margem de trabalho sobre a equipa de Sérgio Conceição, mas eu não consigo perceber como o Futebol do Porto, que tem uma boa formação, que tem bons jogadores, que tem uma margem de negociação, tendo em vista que também já saiu do fair play financeiro, compreendo que a venda de Vitinha estava acertada para o Futebol do Porto. Caipeiro, muito obrigado pelo teu resub, 6 meses, sai um par de botas douradas para o Caipeiro, muito obrigado pelo teu apoio e obrigado pelo teu resub, 6 meses seguidos com o Tier 1, muito obrigado. E estava no ponto, nessa indefinição, e é isso que me custa a mim, enquanto adepto de futebol, e eu nem sou adepto do Futebol do Porto, mas o que me custa a mim é... e estava no fair play financeiro, até porque o Porto pensava e estava à espera do encaixe financeiro de Vitinha, até porque pelas contas e pelos administradores da SAD tinham dito que a fazer a venda de Vitinha e de Danilo para o Paris Saint-Germain, e depois da saída do fair play financeiro, mais os ganhos da Liga dos Campeões, que ronda 90 milhões da época transata, o Porto teria essa margem de negociação para chegar a este ponto e termos um plantel mais bem definido do que aquilo que o Porto apresenta. Eu acho que quase todos os setores do Porto estão alinhavados, não é? Mas custa-me eu a ver o primeiro jogo do Futebol do Porto e a ver Manafá na esquerda. E este é o primeiro ponto que eu quero pegar, é em Manafá. Ou seja, se na época passada muitos problemas surgiram com Manafá à esquerda, até porque Manafá à direita, em alguns momentos da temporada, trouxe coisas positivas para a equipa de Sérgio Conceição, mas quando o Manafá passa para a esquerda, existe ali uma grande dificuldade em Manafá. Não só no enquadramento da sua zona,
nos apoios colocados para o jogo defensivo e ofensivo no corredor à esquerda. Eu acho que o Porto perde muito por esse sentido. Quando eu critiquei o Benfica no jogo anterior, em que Pizzi está sempre dentro e Gilberto não tem a velocidade para fazer o corredor, porque o Benfica precisava de um lateral muito mais rápido, no Porto temos o contrário, ou seja, PP com uma grande preocupação no corredor mais central para que o Porto tenha jogo interior e tenha superioridade numérica no miolo, faz com que Manafá depois fique perdido naquele corredor do lado esquerdo. Até porque a capacidade de Manafá no corredor do lado direito, são zonas que ele está tão bem confortável, e ele consegue sair de uma forma muito mais facilitada. Mesmo naquele sentido, quando o passe é efetuado para Manafá, ele está com os apoios virados para a frente. Do lado esquerdo há uma grande dificuldade em quando o PP vem para dentro, o Porto não consegue desenvolver o seu lado mais à esquerda, o que vai obrigar a duas rotinas. Ou o PP, quando Manafá tem bola, tem que abrir rapidamente e dar largura ao processo ofensivo do Porto, ou então a segunda dinâmica tem que ser um dos pontas de lança do Futebol Clube do Porto com o PP dentro, tem que dar largura para que Manafá tenha uma linha de passe no corredor do lado esquerdo. O que não acontece, o que acontecia no lado direito, quando o Porto roda a bola para a esquerda, Manafá depois corre através daquele corredor, mas no lado esquerdo torna-se curto, em que o próprio jogador até perde muitas bolas, porque perde o sentido de posicionamento e da zona que atua do lado esquerdo. Este foi o primeiro ponto que eu quis falar sobre Manafá, e custa-me ver uma equipa como o Futebol Clube do Porto, que existe ali alguma dificuldade no preenchimento do lado esquerdo, até porque eu acho que o Porto só com o Zaidu fica um Porto mais curto nesse setor. Claro que o Marcano está de regresso a um bom nível, jogou titular e é bem visto a entrada de um jogador com grande experiência para o eixo defensivo da equipa de Sérgio Conceição. E depois sim, jogadores já com bom preenchimento tanto no corredor central como nos corredores laterais. Não se esqueçam que mesmo Otávio jogar na direita e PP na esquerda, faltam ainda jogadores como Corona e como Luís Dias, e acho que o Porto está bem entregue nos corredores laterais, se nenhum destes jogadores saírem. Na parte da frente, se o Porto joga com 2, no mínimo tem que ter 4, é aceitável ter 5, e eu não sei se este Fernando Andrade seja uma boa alternativa para a equipa do Porto. Ele entra aos 77 minutos e eu já estava nesse tempo a ver o jogo do Benfica, porque eu fui alternando entre o jogo do Benfica e o jogo do Porto, e então não consegui ver. Sei que ele marcou o golo, mas não consegui estar atento e ver se Fernando Andrade pode ser um bom ativo para este Futebol Clube do Porto. As rotinas são exatamente as mesmas, ou seja, uma preocupação de uma primeira fase de construção. Eu não trago o quadro aqui, eu depois nos jogos oficiais trago o meu quadro verde e explico as dinâmicas das equipas, mas em contexto de preparação, até porque na segunda parte entram mais 10 jogadores e perde-se o sentido. Depois aqui há as explicações, até porque o jogador quando entra nem sempre faz o mesmo papel do jogador que sai, e então há alguma dificuldade de análise também para aquilo que as equipas fazem, principalmente na segunda parte, nos jogos de preparação. Mas o Porto numa primeira fase de construção, os centrais abrem, preocupação de Sérgio Oliveira a ir buscar jogo e Bruno Costa a situar-se em linhas mais avançadas para o jogo entre linhas. Os laterais do Porto projetam-se muito mais do que, por exemplo, o Benfica, que já não projeta tantos laterais. Olha o PDC Sport 19. Opa, muito obrigado pelo teu sub, amigo. Primeiro sub no canal. Grande PDC Esports, um dos nossos adversários do Pro Clubs nos bichões, meu. Muito obrigado. Obrigado aí pelo teu primeiro sub no canal e obrigado aí pelo apoio. Estava a explicar numa primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, em que Sérgio Oliveira era o jogador que ia sempre buscar o jogo na tentativa, quando os centrais estão abertos. O Porto também faz muito estas trocas, em que quando os centrais estão mais fechados, há um médio que faz o terceiro homem mais à esquerda ou mais à direita. Bruno Costa também serviu para esse efeito. E depois, lá está, os laterais projetados, e então Otávio e PP bem dentro com os dois avançados. As dinâmicas são praticamente idênticas. E eu reparei que anteontem tivemos uma conversa sobre Marega e o Marega a sair do Porto, as dinâmicas poderiam ser alteradas.
Não vi tanta insistência para o lado direito, mas vi um Futebol Clube do Porto em dois passos de Mbemba num jogo mais direto. Vi Otávio a vir buscar jogo num passe mais direto. Vi um pontapé de baliza em que o Porto não quis ser a jogar e Diogo Costa num passe mais direto. É isto que eu acho. Eu acho que o Porto continua com os mesmos comportamentos e princípios de jogo de Sérgio Conceição, numa perspectiva do mais pragmatismo possível. Em muitas vezes pode não ser o futebol que nós mais gostamos, mas o Porto, mesmo a esticar o jogo a partir de uma linha defensiva para os dois avançados, é realmente um Porto habituado a subir rapidamente as linhas e a ganhar segundas bolas. Isso é uma imagem de marca de o Porto de ano passado. Claro que o Porto, no meio campo a 2, é uma equipa diferente das demais, até porque o Porto injeta muito Otávio no corredor central e acaba por funcionar com 3 no meio, com Bruno Costa, Sérgio Oliveira e o próprio Otávio. Mas em situações que Otávio está tão encostado à linha, um jogador como o Taremi é fundamental. Um dos melhores pontas de lança que nós temos no nosso campeonato, em que Taremi sai muito da sua posição e desce para vir buscar o jogo, e depois Taremi tem uma facilidade que é, quando desce para ir buscar o jogo, ele não só tem uma capacidade de jogar de costas para a baliza e dar no apoio e fugir, como Taremi tem uma capacidade de, quando desce, recebe bola e consegue se virar para o jogo com bola com grande qualidade. E isso faz parte das dinâmicas deste Futebol Clube do Porto. Os pontas de lança, os dois avançados, tanto o Tony Martínez como o Taremi, impressionante, aquela dupla defensivamente e na reação à perda e na organização defensiva. São dois avançados que trabalham muito, e também comparamos com o Marega anteontem, mas reparei que mesmo Taremi um pouquinho mais fixo, mas quando o Otávio estava muito dentro, Tony Martínez fazia a movimentação para trás naquilo que era a ajuda na sua organização defensiva. Mas acho que este Futebol Clube do Porto ainda não está muito bem oleado, ou seja, é um Futebol Clube do Porto que parece que falta ali qualquer coisa, como também poderá faltar qualidade individual e que poderá aumentar depois a qualidade coletiva. Estamos a falar de dois jogadores fundamentais neste Futebol Clube do Porto, que é Uribe e Corona, nunca esquecendo também Gruitch, que fez uma temporada muito interessante ano passado, e depois aquele jogador revelação ou afirmação, que é o caso de Luís Dias, depois de ter feito uma Copa América muito interessante. Todos os adeptos do Porto esperam muito de Luís Dias. Individualizando a situação, acho que Bruno Costa, como eu já disse, está um jogador muito mais forte hoje do que aquele que saiu do Futebol Clube do Porto, e PP, naqueles apontamentos mais técnicos, é aquele jogador que eu já estava à espera, mas é um jogador que está a ser trabalhado muito também no corredor central, ou seja, muitas movimentações de fora para dentro, para que ele angarie os comportamentos e princípios de jogo do modelo de Sérgio Conceição, fazer com que depois liberte o corredor para a subida do seu lateral esquerdo. E PP ainda está, né, naquela máquina também a ser oleada. Vamos ver como é que PP se adapta a Portugal, ao futebol português. Daniela Guedes 25, muito obrigado pelo teu Prime, muito obrigado aí pela ajuda, obrigado aí pelo apoio, muito obrigado. E obrigado aí pelo apoio. E vamos ver como é que PP se vai então se vai olear naquilo que é o futebol nacional, o futebol português, e esperando todos os adeptos do Futebol Clube do Porto que seja um grande ativo para a equipa. Dos jogadores que entraram, já não consegui ver, não é? Porque os jogadores que entraram, 59, 79, fazer o zapping com o Benfica, já foram jogadores que eu não vi jogar. Sei aqui pelo 00, Pep, ainda vi o Pep, o Diogo Leite, os dois centrais que entraram, Fábio Vieira mais à direita, e entrou Evan Nilsson e Fernando Andrade, os dois avançados do Futebol Clube do Porto, e estive minimamente atento, e depois passei para o jogo do Benfica. Em modo de conclusão, até porque nós temos o resumo do Porto. Não. Eu gostava de ver o resumo do Porto. Troca o resumo do Sporting por este.
Ok. Resumo do Porto, não temos. Em modo de conclusão, eu queria só tentar. Liga ao bot. O bot está ligado, não? O bot está ligado. Só temos o jogo completo. Completo não vou ver. Mas pronto, em modo de conclusão, para primeiro jogo do Futebol Clube do Porto, eu sinceramente gostei. Tá? Eu gostei, não só o resultado, que vai ao encontro que o adepto mais anseia, que é a vitória, mas sobre aquilo que o Porto trouxe para campo, e eu gostei do sentido da continuidade. Tá? É o sentido da continuidade, ou seja, ano passado o Porto não foi campeão, foi o Sporting. Sporting, incrível, tá? uma temporada incrível. Mas o Porto não foi campeão devido a alguns erros que teve durante a temporada e com derrotas que se calhar merecidas, e estou-me a lembrar do jogo em Passos de Ferreira, mas acho que o Porto, mantendo a mesma ideologia, até porque o Porto foi campeão na época passada com Sérgio Conceição, há 2 épocas com Sérgio Conceição, mas aqui o que poderia diferenciar este foco do Porto é mais maturação, mais um ano de competição, e também as novas contratações que poderão também aumentar a qualidade individual, tendo em vista a tal qualidade coletiva. Temos aqui algumas alterações, porque Marega, na minha opinião, afunilava sim o jogo do Futebol Clube do Porto, da mesma forma que eu acho que Marega era muito útil ao modelo de jogo do Sérgio Conceição. Mas parece-me que o Porto na frente de ataque está um Porto mais tecnicamente apurado falando, não é? Com Tony Martínez e com Taremi e com a genialidade de PP. Vamos ver se ele consegue aparecer ao nível que esteve no Grêmio. Mas acho que o Porto precisa mesmo, urgentemente, do Porto ir ao mercado para ir buscar o lateral esquerdo. Não quero fazer comparações com as outras equipas, até porque se formos comparando com as outras equipas, claramente o Sporting, na minha opinião, parte em vantagem, para além de ter sido o campeão nacional, para além do Ruben Amorim estar a dar continuidade ao seu trabalho, as contratações do Sporting têm sido acertadamente e assertivamente. Acho que o Sporting também precisa de um médio centro, mas eu não quero entrar em comparações, porque nem vou comparar com o Benfica, são comparações injustas. Eu quero centrar-me naquilo que é o Futebol do Porto e daquilo que ele pode fazer desta temporada e naquilo que foi o sentido da continuidade, e faltando aqui jogadores, como eu já falei, Uribe, Corona, Luís Dias e por aí fora. Eu acho que este Futebol do Porto vai entrar muito forte no campeonato. E comportamentos que eu gosto muito do Porto, que é quando o Porto não tem bola, mantém o nível da agressividade e da intensidade. Naquilo que é a continuação do trabalho de Sérgio Conceição, eu acho que o Porto não foi um Porto maravilha, até porque a máquina não está bem oleada, mas acho que o Porto parte para este campeonato forte e vai ser claramente um candidato ao título nacional. Portanto, foi o primeiro jogo do Porto, tá? Um jogo... Não são jogos, né? E nós, para analisarmos e vermos aquela capacidade da sustentabilidade, tínhamos que depois ver mais jogos do Porto e perceber qual o momento da equipa, mas sinceramente, frente a um campeão francês, 2-0, e o sentido da continuidade que o Porto deu para este jogo, sinais positivos para a equipa de Sérgio Conceição.